O caso de hoje é sobre uma jovem que desapareceu, mas deixou para trás algumas pistas enigmáticas, que ao invés de dar uma luz, no caso, trouxe mais dúvidas do que realmente aconteceu com ela. Mas na verdade, esse é apenas o começo de uma história que até hoje é considerada uma das mais misteriosas de Phoenix. Adrienne Celeste Salinas nasceu em 5 de novembro de 93. Seus pais tiveram um relacionamento que durou bem pouco e quando ela tinha apenas 5 anos e seu irmão mais novo, que chama Nathaniel Salinas, tinha 3 anos, eles acabaram se divorciando. E ela e seu irmão ficaram com o pai, com o Rick Salinas, que acabou criando os dois sozinho. A Adrienne nasceu e foi criada na cidade de Phoenix, que é a capital e também a cidade mais populosa do estado norte-americano do Arizona, e lá tem uma média de 4,8 milhões de habitantes na região metropolitana, de acordo com a última divulgação de 2020, e Phoenix está localizada na região central do Arizona, no meio do deserto de Sonora. Sendo assim, é uma das cidades mais secas e desérticas do estado. O Rick era um pai muito presente e que fazia de tudo para que os dois filhos tivessem o melhor que ele poderia proporcionar. E durante o ensino médio, ele tentava se dividir entre o trabalho e também ser um treinador do time de futebol dos seus filhos, para que assim eles pudessem passar ainda mais tempo juntos. A Adrienne foi descrita como uma menina muito alegre, brincalhona, inteligente. Ela tinha uma personalidade muito genuína, ela era otimista e também um pouquinho tímida. Ela era conhecida também por ter sempre um sorriso lindo, grande e muito notável no seu rosto, quase a todo momento. Ainda no ensino médio, a Adrienne fez amizades que acabaram se tornando inseparáveis, que era com a Cheyenne e com a Alexandra Hill. As 3 amigas eram tão unidas que após o horário da escola elas sempre saíam juntas. E no final de semana elas também sempre tinham algum passeio para fazer juntas. Então eram aquelas melhores amigas inseparáveis. Quando ela tinha apenas 12 anos e estava cursando ali a 8ª série, ela conheceu um rapaz chamado Francisco Arteaga, mais conhecido como Fran, e eles se tornaram muito próximos ao longo dos anos. E com o passar do tempo, eles acabaram se envolvendo em uma espécie de relacionamento. Mas aquele relacionamento era um pouco complicado, porque o Fran, ele nunca quis ter nada sério com a Adrienne. Já ela queria que ele assumisse ela como namorada. Todos que os conheciam sabiam que eles tinham ali uma espécie de relacionamento, mas que não tinha rótulos. Então não era um namoro oficial, mas também não era apenas amizade, era como se eles fossem ficantes, que é como a gente chama aqui no Brasil. E era nítido que a Adrienne era apaixonada por ele e se importava demais com o Fran. Já ele queria estar livre para viver outras experiências. Ele queria sair, se divertir, não queria estar preso a ninguém. Após terminar o ensino médio, a Adrienne estava realmente focada em realizar o seu sonho de cursar jornalismo na Universidade Estadual do Arizona. E aos 19 anos, junto com as suas 2 melhores amigas, a Cheyenne e a Alexandra, elas decidiram alugar um apartamento e morar juntas. Inicialmente, o pai da Adrienne ficou meio apreensivo, mas ela acabou se mudando ainda assim e o apartamento era bem perto ali da casa do pai dela. Então, ele frequentemente ia até lá para ver se as meninas estavam bem, se elas estavam cuidando bem ali da casa e também se cuidando. E pouco tempo após ela se mudar, ela ficou quase um mês com uma tosse muito forte e o xarope que ela decidiu tomar por conta própria não estava fazendo efeito. Como era a primeira vez que as meninas estavam se virando sozinhas, como se fossem adultas, ela acabou demorando um pouco para procurar por um médico. E quando finalmente ela decidiu ir a um hospital, ela foi diagnosticada com uma doença chamada febre do Vale, que é uma infecção pulmonar que naquela altura já havia comprometido parte do seu pulmão, então já estava colapsado. Ela teve que passar por uma cirurgia de emergência para retirar parte do seu pulmão por causa disso e ela teve algumas complicações. Ela chegou a passar alguns dias na UTI lutando pela sua vida, mas cerca de 2 meses depois ela recebeu alta e se recuperou muito bem.
Depois dela ficar 100% recuperada, as amigas decidiram fazer uma festa no apartamento delas. E aí, no dia 14 de junho de 2013, elas deram uma festa para comemorar o aniversário de um dos amigos que elas tinham. E cerca de 40 pessoas compareceram naquela festa. E segundo as fontes, os convidados tinham entre 17 e 19 anos. Ou seja, alguns deles eram menores de idade. A comemoração iniciou por volta das 10 horas e em pouco tempo eles já estavam dançando, se divertindo, menos a Adrienne. Segundo suas amigas, naquela noite ela parecia estar bem diferente. Embora ela estivesse arrumada para a festa, ela ficou boa parte do tempo da festa dentro do seu quarto sozinha. Mas tinha uma explicação para esse comportamento dela. Isso porque ela e o Fran ficaram boa parte ali da festa juntos, mas em determinado momento ela viu o Fran, o menino que ela gostava, flertando com outras meninas. E parece que ele até demonstrou interesse em ficar com uma dessas meninas. Aquilo para Adrienne era algo completamente inaceitável, já que mesmo com um relacionamento não muito bem definido, ela nunca tinha aceitado se envolver com nenhum outro rapaz em respeito ao Fran. E segundo suas amigas, ela recebia várias propostas de namoro, mas ela nunca aceitava por respeito a ele. E para ela, ver o Fran flertando ali com outra pessoa na frente dela, dentro da casa dela, sabendo que ela veria tudo aquilo, foi algo bastante avassalador. Então a festa aconteceu e na manhã seguinte, era um sábado, as duas colegas de quarto da Adrienne acordaram e notaram que a casa estava muito bagunçada. E embora tivesse alguns convidados que eram menores de idade, a festa tinha sido regada a muita bebida, a ponto de alguns convidados quebrarem a televisão da casa e também colocarem fogo em um puff. E no meio daquele cenário caótico, elas notaram que a Adrienne não estava na casa de manhã. Mas elas pensaram que talvez ela tivesse passado a noite com o Fran na casa dele. E, inicialmente, elas não se preocuparam com isso. Elas então passaram a maior parte do dia limpando e organizando toda a bagunça ali na casa. E elas realmente passaram o dia e não se atentaram ao fato da Adrienne não aparecer naquele dia. E aí, no dia seguinte, dia 16 de junho, era dia dos pais nos Estados Unidos. E o Rick estranhou que a Adrienne não tinha respondido às ligações nem sábado e também não havia chegado na casa dele na hora do almoço para comemorar a data. Ele então começou a ligar para as duas colegas de quarto da filha e descobriu que, na verdade, a última vez que ela tinha sido vista tinha sido na madrugada do dia 14 para o dia 15, durante aquela festa. A amiga dela, Shainei, afirmou que a Adrienne deveria estar na casa do Fran, que era isso que elas achavam, e o Rick então decidiu ligar para a casa dele. E o Francisco informou que também não havia visto a Adrienne desde o dia da festa. Naquele momento, todos perceberam que algo de errado havia acontecido. Afinal, a última vez que ela tinha sido vista tinha sido naquela festa de madrugada. E sumir, desaparecer e não dar notícias não era uma coisa típica que ela faria. Imediatamente, o Rick decidiu ligar para as autoridades e relatar o desaparecimento da sua filha, e o sargento do Departamento de Polícia de Tempe foi designado para o caso imediatamente. E em poucos minutos ele compareceu ao apartamento onde as meninas moravam para verificar ali a situação. A partir daqui eu vou descrever tudo já em ordem cronológica para que não fique confuso o caso e que vocês consigam entender o melhor possível desse caso. Então, é o seguinte, segundo os testemunhos, a Adrienne e o Fran teriam tido uma discussão durante a festa, e o motivo era por ele ter flertado ali com outra menina. Após isso, eles então entraram no carro do Fran e foram para a casa dele. Pouco tempo depois, as amigas viram a Adrienne na festa novamente, então ela voltou. Ela então entrou na festa, pegou uma bolsa com algumas roupas, pegou a chave do carro e saiu novamente com o carro dela. E nessa saída ela levou o celular, carteira, seus pertences particulares. Porém, quando o sargento Alan foi fazer uma verificação no quarto dela, eles se depararam com uma cena estranha, já que a roupa que ela estava na festa estava no chão do quarto.